Bom dia. O Conselho de Ministros aprovou a revisão da disciplina aplicável à potência adicional e à energia de sobreequipamento produzida por centros eletroprodutores de energia renovável. Com esta revisão, que pretende, em primeiro lugar, obviamente, não pondo em causa as metas de produção de energia por parte das fontes renováveis, pretende-se, dizia, reduzir os custos que decorrem do regime atual, maximizando as capacidades existentes de produção de energia elétrica de fonte eólica, das eólicas, portanto, e, nos casos em que não seja possível sobreequipar, mitigar também os impactos ambientais sobre o território resultantes da instalação de novos parques eólicos. Foi também aprovado no Conselho de Ministros de hoje o recesso, portanto, a retirada por parte da República Portuguesa da Comissão Internacional do Estado Civil. A Comissão Internacional do Estado Civil é uma comissão com sede na Suíça e que tem por função harmonizar um bocadinho o reconhecimento das situações do Estado Civil, de casado, divorciado e por aí fora, dos cidadãos nos vários Estados. Acontece que, por força da evolução da legislação da União Europeia, não faz sentido já hoje para Portugal a continuação na participação nesta Comissão Internacional, de resto na esteira daquilo que tem vindo a ser a posição também de saída dos outros Estados-membros da União Europeia desta Comissão Internacional, uma vez, exatamente como eu referi, porque nos termos da legislação comunitária, toda esta matéria de reconhecimento do Estado Civil em Estados diferentes daqueles da nacionalidade das pessoas está assegurada. Em relação às decisões do Conselho de Ministros de hoje era tudo, fica à vossa disposição para questões que me queiram colocar. Paula Varela, da Rádio Renascença. Sr. Ministro, queria pedir-lhe um comentário em relação aos dados do INE que saíram esta manhã, nomeadamente dos que dão conta da queda ou da desaceleração do crescimento da economia, e queria perguntar-lhe se já nos pode dizer como é que vai processar-se o Conselho de Ministros Extraordinário de sábado, enfim, formato e quem é que fala, etc. Obrigada. Muito obrigado. Relativamente à questão dos dados divulgados pelo INE, eu acho que aquilo que convém reter, acima de tudo, é a continuação do crescimento em termos homólogos da economia, crescimento de resto em linha com aquilo que são as previsões que constam do Orçamento do Estado e que são as previsões do Governo para o ano de 2014, assinalar também que, relativamente à oscilação para baixo no primeiro trimestre, isso se deve, do ponto de vista do Governo, e de resto isso é a decomposição da análise rápida da parte do INE, deve-se a fatores que são irrepetíveis e que são conhecidos, já eram conhecidos, como, por exemplo, o encerramento durante grande parte do primeiro trimestre da refinaria de Sines da Galp para manutenção, o encerramento também da Auto Europa, tudo matérias que não são repetíveis para o resto do ano e, portanto, não é com toda a tranquilidade que estes números são vistos. O que convém reter, de facto, é a continuação do crescimento, 1,2 em termos homólogos, que está perfeitamente em linha com aquilo que é a previsão. De qualquer maneira, relativamente a qualquer matéria, porque antecipo que eventualmente me queiram perguntar um bocadinho matérias mais específicas sobre esta matéria, eu pedia que colocassem essas questões ao Ministério das Finanças para decompor questões técnicas, como calculam, eu não me sentiria à vontade e o Ministério das Finanças poder-vos dar informação bastante mais detalhada sobre o assunto. Peço desculpa que não respondi, peço imensa desculpa que havia uma segunda pergunta que eu não respondi ainda, que tem que ver com o Conselho de Ministros de sábado. Sábado haverá de facto um Conselho de Ministros às 9h30 da manhã, aqui na presença do Conselho de Ministros. É um Conselho de Ministros que tem por escopo, conforme é público, face à polémica artificial que os partidos envolvidos na campanha eleitoral, os partidos da oposição, tentaram criar sobre esta matéria. Trata-se do cumprimento de algo que está nos memorandos. No final do programa deve ser aprovada a estratégia das reformas de médio prazo, que o Governo chama Caminho para o Crescimento, que é essencialmente matéria virada para os mercados internacionais e para favorecer e facilitar o retorno com normalidade, o acesso com normalidade do Estado português aos mercados internacionais.
e exatamente para aproveitar os holofotes que estão nesse dia, que é o dia de encerramento do Programa de Portugal, em que no espaço mediático internacional haverá uma atenção natural sobre o encerramento do programa português, o governo português pretende aproveitar esses holofotes para dar conhecimento, exatamente em termos mediáticos, daquilo que é, consoante consta dos próprios memorandos, a estratégia das reformas a médio prazo. Muitas delas já desenvolvidas ao longo do programa, mas que agora serão condensadas num documento para, digamos, poder ser apresentado em termos internacionais. De resto, queria aproveitar para dizer aos senhores jornalistas que o briefing do Conselho no sábado terá um figurino ligeiramente diferente, porque vamos convidar também os vossos colegas correspondentes internacionais em Lisboa e, depois das perguntas em português, haverá um espaço também para perguntas em língua estrangeira, exatamente para potenciarmos a mensagem que nós pretendemos que possa ser dada e transmitida nos órgãos de comunicação internacional no dia exato em que os holofotes internacionais terão alguma atenção mediática sobre Portugal, por ser o dia do encerramento do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro Português. Também, para além da questão dos dados do INE, em que falou em tranquilidade, o PS acabou de falar e pediu prudência e realismo ao Governo face a estes dados. O PS pediu prudência e realismo ao Governo face aos dados hoje conhecidos. Em relação ao Conselho de Ministros de sábado, extraordinário, os partidos da oposição falam todos em propaganda político. Não pode ter essa leitura por ser feita a meio da campanha? Obrigado pelas questões. Não tem que ver propriamente com o Conselho de Ministros, mas penso que não haverá muito mais questões a colocar sobre o Conselho de Ministros. Portanto, sobre as declarações do Partido Socialista não as ouvi, por isso é que peço desculpa de ter perguntado 2 vezes para saber exatamente o que é que teria sido dito. Em primeiro lugar, gostava de dizer que a minha expectativa, eventualmente, é que o Partido Socialista viesse dizer, como tem dito sistematicamente, cada vez que saem dados, que nada disto tem que ver com o Governo, porque normalmente é sempre o que o Partido Socialista diz, quando saem dados que são positivos para a economia nacional, diz sempre que o Governo não tem responsabilidade absolutamente nenhuma na matéria. Pelos vistos, desta vez terá falado em prudência e realismo, ou um apelo à prudência e realismo. A prudência e o realismo é aquilo que a economia portuguesa, a evolução da economia portuguesa, a situação da economia nacional, aconselha desde sempre, e o Governo não tem parado desde sempre de chamar a atenção para essa prudência e realismo. De facto, estamos a assistir a uma inversão da situação terrível dos últimos 3 anos na economia, dos últimos 2 anos, 2011 e 2012, acima de tudo, uma vez que, como sabe, desde o segundo trimestre de 2013 começou a inversão da tendência, mas convém que o caminho continue a ser percorrido com rigor, com exigência, e que haja muita prudência relativamente à necessidade de se afastar quaisquer euforias relativamente à situação económica nacional. Estes dados vêm mais uma vez demonstrar, por um lado, que continua a haver um crescimento em termos homólogos em linha com aquilo que é a previsão do Governo. Não deixam de ter alguma surpresa pela negativa relativamente àquilo que os analistas próprios apresentavam ou estimavam relativamente ao primeiro trimestre, embora, penso eu, mas lá está, por isso é que eu pedia que para uma análise mais detalhada as questões pudessem ser colocadas pelos senhores jornalistas ao Ministério das Finanças. Penso que essa estimativa dos analistas não terá levado em linha de conta os fatores que, sendo fatores irrepetíveis, portanto, que não se prolongarão ao longo do ano, eram conhecidos, são conhecidos. A refinaria da Galp e a Auto Europa, neste momento, já estão, mais uma vez, já retomaram o seu funcionamento normal, de resto até com crescimento, como sabe, já vamos a mais de meio do segundo trimestre, já estamos em meados de maio, portanto, a meio do segundo trimestre, exatamente, e a alteração de circunstâncias é já manifesta. Mas a prudência, de facto, não pode deixar de ser uma palavra de ordem, tem sido sempre da parte do Governo, e, portanto, relativamente a isso, não tenho nenhum comentário especial a fazer. Quanto à segunda questão que me coloca, das acusações de propaganda, eu conheço com certeza a nota que foi enviada à Comissão Nacional de Eleições por parte do Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro relativamente a essa matéria no início da semana, a pedido da própria Comissão Nacional de Eleições, que acabou por convir que o Governo tinha razão e, portanto, que não havia razão, a não ser, penso eu, no plano da ocupação do espaço mediático em termos eleitorais por parte dos partidos da oposição,
que de resto foram os únicos que votaram contra na Comissão Nacional de Eleições. Os 4 votos que houve na Comissão Nacional de Eleições são dos 4 representantes dos partidos da oposição no Conselho Nacional de Eleições. Não deixa de ser estranho, acho que os portugueses têm a devida consciência disso, que, sendo que os deveres de neutralidade e imparcialidade são deveres legais que decorrem desde o dia, neste caso concreto, desde o dia 21 de março, porque é desde o dia da marcação de eleições nos termos da lei que esses deveres se impõem a todos os órgãos do Estado, das regiões e das autarquias locais. De então para cá já houve 11 Conselhos de Ministros, 3 dos quais extraordinários. Até ao final, porventura, ainda haverá mais 2, um num sábado e outro, em princípio, na quinta-feira da semana que vem, como habitualmente. Nunca se tinha ouvido da parte da oposição qualquer remoque relativamente à reunião do Conselho de Ministros. Pelo contrário, o que se tinha ouvido sistematicamente por parte da oposição era a exigência ao Governo de que o Governo não podia deixar para depois das eleições o anúncio das medidas que tinha que tomar para 2015, o anúncio do DEU, o anúncio de todas as reformas de médio prazo. Ora, a mesma oposição que durante os 40 ou 50 dias que passaram teve sistematicamente a fazer essas exigências na praça pública ao Governo, apareceu de repente, vá-se lá saber porquê, a dizer que o Governo afinal não podia reunir, não podia aprovar nenhuma estratégia de reformas de médio prazo, que ainda por cima é matéria que está prevista expressamente nos memorandos. E, portanto, se há aqui alguma ação de propaganda, ela tem um titular, que são os partidos que alegam que fazem essas sugestões e que estão claramente envolvidos no combate político da pugna eleitoral, à qual o Governo obviamente é alheio e à qual o Conselho de Ministros é totalmente alheio. As matérias que são tratadas no Conselho de Ministros não são matérias que têm rigorosamente nada a ver com as eleições para o Parlamento Europeu, não têm nada a ver com a campanha eleitoral que está em curso, não tiveram desde o dia 21 de março e continuarão a não ter até ao dia das eleições seguramente. Tudo o resto é propaganda, porventura, sim senhor, mas é propaganda dos partidos da oposição, nada mais do que isso. Isabel Marques da Costa, da RTP. Nós estamos em direto para a RTP Informação, embora já tenha falado sobre o assunto, Sr. Ministro, não ficou registado em direto, e eu que lhe pedi era um comentário precisamente este boletim do INE e a interrupção no ciclo de crescimento. Falou que prefere reter o dado global no período homólogo e também diz que este abrandamento, esta interrupção no crescimento, prende-se com dados que não são, e fatores que não são repetíveis, não é? E como tal há uma certa desvalorização? Peço desculpa, a sua pergunta inculca 2 ideias erradas. Em primeiro lugar, que eu prefiro reter, e em segundo lugar, que há uma interrupção no crescimento. Eu acho que nem uma coisa nem outra, do meu ponto de vista, acontece. Acho que aquele que é o dado mais relevante, de resto, que é apresentado desde logo à cabeça pelo Instituto Nacional de Estatística, é a continuação, de resto, de um crescimento em termos homólogos de 1,2% da economia nacional, e crescimento esse que, segundo diz o INE, e como é factual, que se conhece, muito fundamentado num aumento do investimento e num aumento da procura interna, que são 2 fatores que são muito importantes para, digamos, a consolidação e a sustentabilidade do próprio crescimento económico. É evidente que o crescimento económico vê-se em tendências mais largas. O que eu referi, e obviamente é o que é verdade, é que os dados do primeiro trimestre, embora tenham esses efeitos menos positivos que decorrem de aspectos que, por um lado, não são repetíveis e, por outro lado, são conhecidos e que já não acontecem neste momento. Aconteceram no primeiro trimestre por opções de algumas áreas importantes em termos da nossa economia, mas que não são repetíveis para o resto do ano e que, portanto, terá um efeito diferente. Como sabe, também já no ano passado, o primeiro trimestre teve um comportamento completamente diferente dos trimestres seguintes durante o ano. Portanto, acho que estas coisas devem ser vistas com a razoabilidade e a racionalidade, que não apontem sistematicamente para aqueles aspectos que podem ser menos bem definidos, ou coisa que o valha. Eu, de qualquer maneira, repito também aquilo que disse já aos seus colegas, para quaisquer questões mais específicas que os seus jornalistas queiram documentar relativamente a esta matéria, eu pedia que fossem essas questões dirigidas ao gabinete da Sra. Ministra das Finanças, que seguramente, em termos técnicos, poderá explicar com um detalhe maior e com uma profundidade maior a análise que é feita
O que eu reitero apenas é que o assunto, obviamente, também não deixou de ser analisado como é habitualmente no Conselho de Ministros, e com a normalidade que, do nosso ponto de vista, estes resultados também merecem e devem ser encarados com essa normalidade. Desculpe, tenho colegas à frente. Bom dia, Inês Cândida, em direto para a SIC Notícias. Eu gostava de lhe perguntar sobre a banca. O BCP e o BES estão a passar por alguns problemas, o BES terá de fazer o aumento de capital, o BCP ainda não é claro. Eu gostava de lhe perguntar se isto é uma situação que preocupa o Governo e também se há uma possibilidade destes dois bancos recorrerem à linha disponibilizada pela Troika. E depois, em segundo lugar, gostava de lhe perguntar, esteve ontem em Turim, se o Governo quer fazer algum comentário sobre a derrota do Benfica. Obrigada. Obrigado pelas questões. Relativamente à primeira questão, não vou poder satisfazer a sua curiosidade, porque não é assunto que tenha sido tratado no Conselho de Ministros, eu não tenho nenhuma informação sobre esta matéria, portanto não queria estar a comentar sobre uma matéria que desconheço. E como sabe, também os briefings do Conselho de Ministros não são propriamente uma conferência de imprensa. Relativamente ao assunto de Turim, apenas posso falar em termos pessoais, porque eu próprio estive em Turim. Foi uma noite desagradável, é verdade. Foi uma noite desagradável. Acho que a maioria dos portugueses esperavam e gostavam que o futebol português tivesse tido mais uma vitória internacional. Não foi possível, não se pode ganhar sempre. Ficamos mais alegres quando ganhamos do que quando perdemos, é verdade, mas acontece, é pena que tenha sido assim. Henrique Simões de Almeida, da Bloomberg News. Sr. Ministro, só para um artigo que nós estamos a fazer para o dia do 17 de maio, que é o final supostamente do bailout de Portugal, queria que só, se fosse possível, que o Sr. Ministro exprimisse o que é que vai significar esse dia para si, para Portugal, a nível de reconquistar a sua independência. Obrigado. Olha, aquilo que é o meu sentimento pessoal, eu penso que não é o mais importante. O mais importante é o sentimento, por um lado, do Governo, e o sentimento que acho que a generalidade, a esmagadora maioria dos portugueses tem relativamente ao significado do encerramento do programa. O programa, em 2011, quando Portugal teve, face à iminência de bancarrota, teve de se apresentar praticamente de chapéu na mão perante os seus parceiros europeus, pedindo ajuda para poder satisfazer as necessidades básicas de funcionamento do próprio Estado e da economia nacional, foi obviamente o pronúncio de tempos muito difíceis. E tempos muito difíceis que são aqueles que os portugueses e a economia nacional têm vivido ao longo dos últimos 3 anos. Chegar ao final desse período de 3 anos com uma capacidade de o país sair do programa e sair do programa sem a necessidade, em primeiro lugar, de nenhum segundo resgate, conforme até ainda há 6 meses atrás, grande parte dos analistas nacionais e internacionais, todas as forças políticas da oposição, acirradamente apresentavam como inevitável, como uma inevitabilidade. Falharam. E falharam para bem de Portugal e para bem dos portugueses. Não apenas falharam no segundo resgate, como falharam na possibilidade de haver um programa cautelar, que sempre seria meramente uma espécie de um seguro para o regresso com segurança aos mercados, mas que a própria oposição também foi-se encarniçando, dizendo que programa cautelar ao segundo resgate era tudo a mesma coisa, tentando confundir as pessoas e tentando, digamos, criar cenários catastrofistas relativamente à possibilidade do país recuperar da situação terrível em que em 2011 foi colocada pelo governo anterior, mas isso foi possível de se conseguir. O dia 17 de maio assinala, não é mais do que uma data, mas assinala a saída, o fim formal do programa e a saída de Portugal dessa situação de estar, digamos assim, ligado à máquina, ver as suas finanças assistidas permanentemente por empréstimos que de 3 em 3 meses em cada uma das avaliações regulares eram autorizadas por parte da Troika para serem cofinanciadas pelos nossos parceiros. Chegamos ao fim dessa saga, digamos assim. É evidente que nada disto quer dizer que de repente podemos, pelo contrário, voltar à situação anterior. Espero que todos tenhamos aprendido
que não é o caminho do desperdício e o caminho de gastar aquilo que não se tem, e de fazer tudo aquilo que é contrário à sustentabilidade e à consolidação da economia, que melhora o bem-estar dos portugueses. É uma melhoria completamente efêmera, virtual, e que depois é paga com uma fatura pesadíssima, quer por nós, quer pelas futuras gerações. O rigor com que temos que continuar na senda que foi iniciada ao longo deste programa é a melhor garantia que podemos dar às próximas gerações de que poderemos não ter de voltar a repetir peço desculpa, esta situação terrível em que o país caiu nos últimos 3 anos, e estas obrigações de austeridade duríssima e de sacrifícios muito fortes que o povo português tem sido obrigado, e as empresas portuguesas e as famílias portuguesas. É esse o significado e, portanto, é seguramente um misto de algum contentamento, mas também com os pés muito assentes na terra da responsabilidade daquilo que temos pela frente. Queria perguntar se no sábado, no Conselho de Ministros, será feito mais um balanço ou se vão ser anunciadas novas medidas? Não é nem um balanço, nem um anúncio de novas medidas. Como eu referi, e como consta dos memorandos, a saída do programa pressupõe, como aconteceu no caso da Irlanda, que é o outro programa que já terminou também, portanto é o único paralelismo que eu posso utilizar, não é por ser a Irlanda, é por ser o único paralelo que se pode estabelecer. Consta dos memorandos que no final do programa deve ser apresentado a estratégia das reformas a médio prazo. Muitas delas são reformas que ao longo do próprio programa já foram iniciadas e adotadas, mas que têm uma racionalidade, têm um contexto, têm uma lógica, têm um racional. E o que o Conselho de Ministros fará no último dia do programa, conforme consta do memorando, é exatamente aprovar essa estratégia num documento que, de resto, posso dizê-lo também, precisamente pela intenção que ele comporta dentro de si, foi originalmente escrito em inglês, porque ele está todo feito para ser apresentado aos mercados internacionais, naturalmente que será apresente ao Conselho de Ministros na sua tradução em português, mas ele começou por ser feito, foi trabalhado e escrito originalmente em inglês, precisamente porque o grande objetivo deste aspecto do memorando é, na saída do programa, poder ser apresentada de uma forma sucinta tudo aquilo que são um conjunto de medidas que foram adotadas ao longo do programa e o racional que isso tem de desenvolvimento para o programa. O documento chama-se Road to Growth, portanto, caminho para o crescimento, em que se baliza exatamente tudo aquilo que foi feito ao longo do programa, quais são as reformas e os objetivos a que essas reformas estão vinculadas e quais são as perspectivas de progresso e de sustentabilidade da economia portuguesa no médio prazo. Pretende-se com isso, obviamente, garantir uma maior ainda confiança, que já existe neste momento, mas uma confiança ainda mais consolidada da parte dos mercados internacionais relativamente às condições e às capacidades da economia portuguesa de se autofinanciar sem a necessidade de um apoio de uma troika ou dos outros dos parceiros que constituem essa troika, a capacidade da economia portuguesa se autofinanciar como qualquer país normal, moderno, se financia no mundo global de hoje em dia. Sandra Xavier, em direto para o Económico TV, disse que o Conselho de Ministros de sábado iria servir para aproveitar os holofotes internacionais e dar a conhecer a estratégia, aquilo que chamou caminho de crescimento. Já falou um bocadinho da data 17 de maio, mas eu pedia-lhe uma mensagem para os portugueses, uma vez que essa data assinala, como disse, o fim de Portugal estar ligado à máquina. Eu acho que vou-me repetir um bocadinho relativamente ao que respondi já à sua colega. Eu diria que acho que 17 de maio assinala o fim do programa de ajustamento, destes sacrifícios terríveis a que o país se viu obrigado por força da situação de bancarrota em que caiu a partir de final de 2010, princípio de 2011. Não significa o fim da responsabilidade, nem seguramente qualquer ilusão de regresso a tempos de desperdício e tempos de funcionamento do Estado e da economia, quer pessoal, quer a economia do país, acima das suas possibilidades. Significa, pelo contrário,
pés assentes na terra relativamente à responsabilidade e ao rigor com que todos nós, a economia nacional, as economias pessoais, as empresas, o Estado, se devem comportar para não voltar a ficar na situação terrível em que nos fomos colocados em 2011. Não é uma data, seguramente, para grandes euforias, mas é uma data para um sentimento de que o caminho até aqui percorrido fez sentido, teve sentido, e se continuarmos a ser rigorosos e exigentes com o funcionamento do Estado e da economia, podemos deixar de ter de voltar a cair nesta situação, que é uma situação que os portugueses aprenderam como muitíssimo custosa, independentemente das ilusões e das loas que lhes eram vendidas antes do período que nos trouxe até aqui. Sr. Ministro, ainda sobre o 17 de maio, eu pergunto-lhe se entende que os portugueses não tenham vontade de festejar este dia, uma vez que marca o fim do programa de assistência financeira, mas a verdade é que os cortes continuam e as pessoas continuam a ver os ordenados reduzidos na mesma e o poder de compra diminuído. Portanto, eu pergunto-lhe se entende que, de facto, é uma data apenas simbólica e que os portugueses não tenham, então, motivos para a festejar. Como sabe, isso aquilo que acabou de referir não é inteiramente verdade. Está já anunciado e não vale a pena tentar continuar a amedrontar os portugueses e a tentar criar a ideia de que vem aí mais austeridade. Foi já anunciado para o Governo, com a saída do programa, que a partir de 2015 começará a haver progressivamente, como é natural, a reposição daquilo que foi, ou se quiser, a remoção dos cortes que foram colocados por força da situação de emergência em que o país, colocado à beira da bancarrota, se viu obrigado, começarão a ser removidos esses cortes e, portanto, começará a haver um aumento da capacidade e do poder de compra da parte dos portugueses. Assim esperamos. Tudo isto tem que ser feito de uma forma sustentada para não voltarmos a cair precisamente numa situação idêntica, e sustentada significa que é com o trabalho dos portugueses e a par com o crescimento, a criação de riqueza e o crescimento económico, é que poderemos todos começar a distribuir mais e a ter mais poder de compra também. Não vale a pena lançar-se a ilusão, e penso que os portugueses aprenderam isso com muito custo, mas aprenderam isso, com muitos sacrifícios, mas aprenderam isso. Não vale a pena alimentar ilusões de prosperidade e ilusões de poder de compra, quando verdadeiramente eles são sustentados em dívida, em dinheiro que não é nosso, em dinheiro que nos está a ser emprestado e que, naturalmente, a páginas tantas, a torneira fecha e de repente ficamos sem nada. O que é preciso é que as pessoas olhem para esta etapa que foi percorrida nos últimos 3 anos como algo que faz sentido para que o país não volte a cair na mesma situação.